A paz do Senhor. Reteté. Reteté é um assunto que divide opiniões. Mas o que é o reteté, irmão Fabiano? Tem pessoas, tem crentes, que não sabem o que é o reteté. O reteté é o nome que se dá para os crentes que rodopiam durante os cultos evangélicos. Dizem que o reteté é um ritual africano e que foi trazido para Portugal em meados de 1948, onde pessoas se reuniam para rituais de vodus e que esse termo foi aderido pelos cristãos. Também dizem alguns que o reteté é um movimento novo, não é coisa do passado. Agora veja aí o que realmente é o reteté. Você vai ver aí pessoas rodopiando. Isso que vocês acabaram de ver é o reteté, onde pessoas rodopiam em alguns templos evangélicos, e você vai ver que esse movimento não é nada diferente do candomblé, onde pessoas estão rodopiando. Veja aí como é que é dentro de um templo de candomblé, de macumbaria. Então, a pergunta que não quer calar: o reteté é obra do Espírito Santo ou não? Tem quem acredita que sim, que é obra do Espírito Santo. Mas tem também quem acredita que não é obra do Espírito Santo. E também tem aqueles que não têm certeza sobre o assunto. Também tem quem acredita que nem todo mundo que rodopia é porque foi movido pelo Espírito Santo. Que nem todos aqueles que rodopiam dentro dos templos evangélicos é porque foram movidos pelo Espírito Santo. Outros dizem que quando a pessoa rodopia é porque tem a ver com a emoção e não com o Espírito Santo. Também tem aqueles que não querem opinar com medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 31. Então tem crentes que não querem falar nada sobre isso, porque por medo de acabar blasfemando contra o Espírito Santo. E para quem conhece a blasfêmia do Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nessa vida e nem na que está por vir. Foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 31. Jesus, Paulo ou Pedro rodopiaram? Em toda a palavra de Deus, você não encontrará um único versículo falando que Jesus, Paulo, Pedro ou algum profeta rodopiou. E creio que eles nunca rodopiaram. E olha que eles eram cheios de Deus. Eles eram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo faz o crente rodopiar? Lógico que não. A Bíblia diz que o Espírito Santo leva o homem ao arrependimento e à conversão, e a obedecer a palavra de Deus, e a viver uma vida que glorifica a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16, João capítulo 16, versículo 8, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, os discípulos rodopiaram? A Bíblia não diz se os discípulos rodopiaram, se pularam ou sapatearam. Mas eu, o irmão Fabiano Pedroso, creio que eles não rodopiaram. E que eles foram zombados por aquelas pessoas que estavam ali vendo eles, por eles estarem falando em outras línguas, e não porque estavam rodopiando, sapateando ou pulando. Rodopiar é sinal de santidade e salvação? Lógico que não. O que leva o crente a ser salvo por Deus é a obediência à sua palavra, independente de rodopiar ou não. Tem muito crente que tem o costume de rodopiar nos cultos evangélicos, mas está vivendo em pecado
e muito menos está obedecendo a palavra de Deus. O crente que rodopia perderá a salvação. O que vai fazer ele perder a salvação é não obedecer a palavra de Deus, não viver o evangelho. Você, crente, quem sabe está vendo esse vídeo, você tem o costume de rodopiar nos cultos evangélicos, pode até rodopiar. Só que se você não viver o evangelho e não obedecer a palavra de Deus, não viver em obediência à palavra de Deus, pro céu é que você não vai. Então, irmão Fabiano Pedroso, qual a sua opinião sobre o assunto? A minha opinião sobre o assunto é: a pessoa que rodopia, o que conta é como é sua vida espiritual, como é sua vida com Deus, como é sua vida diante da sua família e da sociedade. Não adianta estar rodopiando dentro de um templo evangélico, mas na minha casa ou perante a sociedade eu não estou vivendo Cristo, eu não estou vivendo o evangelho. Se eu estiver em um templo onde pessoas começam a cair no chão e a rodopiar, eu vou embora. Eu já tenho um vídeo aí no meu canal falando sobre esse assunto, cair no chão. É outro assunto que cair no chão. Quando a pessoa cai no chão, ela cai pelo poder de Deus ou pelo poder de Satanás? Eu vou deixar o link no final desse meu vídeo e você que não viu, veja esse vídeo para você entender. Se eu souber que tal templo evangélico, o reteté lá é normal, então eu, o irmão Fabiano, não vou. Não vou mesmo. O culto ele tem que ser feito com ordem e decência. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. E ficar rodopiando, pulando, escalando paredes, dando cambalhotas, colocando o pé sobre o púlpito, entre outros movimentos estranhos, é não estar realizando o culto com ordem e decência. Teve casos em que pessoas foram derrubadas por causa do irmão que estava rodopiando de uma forma louca e descontrolada. E também teve casos em que pessoas levaram tapas por causa do rodopio do irmão. O reteté, olha só, ele também é perigoso, pois pode levar muitas pessoas a se distanciar da verdade. Por exemplo, um católico resolve ir a uma igreja evangélica e lá presencia o reteté. Por ela não entender o que está acontecendo ali, e muito menos conhecer a palavra de Deus, ela vai dizer que lá é um bando de loucos e nunca mais vai pisar em uma igreja evangélica, fazendo com que ela nunca conheça a verdade que liberta e continue perdida, sem a salvação. Então olha só o perigo do reteté. Você que tem o costume de praticar o reteté, vigia, crente. Vigia. O pessoal do candomblé tem o costume de rodopiar em seus encontros. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco, aonde eu acabei mostrando o vídeo para vocês. Só que eles não rodopiam pelo poder de Deus em suas vidas, pois Deus não está no meio deles. Quem conhece a palavra de Deus sabe que Deus abomina essas práticas, candomblé, macumbaria, centro espírita, entre outras práticas e crenças. Também não estou dizendo que o crente que roda na igreja tem a ver com o poder de Deus. E também não estou afirmando que todo crente que roda é por causa do poder de Satanás. Eu acredito sim que tem pessoas que rodopiam. Pode até ser algo assim, eles podem até estar de bem com Deus. Mas eu tenho dúvida se realmente aquilo ali é manifestação do Espírito Santo. Eu acho que vou mais pela emoção mesmo. Mas posso estar errado. Só que eu também não vou dizer, como muitos alegam, que a pessoa que rodopiam, que o reteté, é obra de Satanás. Isso eu jamais vou dizer. O certo seria evitar esses movimentos nas igrejas para evitar escândalo e motivo de chacota da parte dos incrédulos. Mas como eu falei antes, Paulo, Jesus, eram homens cheios do Espírito Santo, eram homens cheios de Deus e nunca rodopiaram. A Bíblia não diz se eles rodopiaram ou não, mas eu com toda certeza digo que eles não rodopiaram.
Porque rodopiar não é algo lícito, entende? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. É lícito, mas não convém o crente ficar rodopiando que nem louco. Tem uns que tentam escalar parede, aí o pessoal ali acaba zombando a unção do Homem-Aranha. Até aqueles crentes que começam a uivar, aí o crente já coloca lá a unção do lobo. Aí outros querem ter a unção da borboleta. Na verdade, a igreja evangélica, ela precisa voltar às sãs doutrinas, urgente. Porque a igreja evangélica praticamente ela está doente. E infelizmente, ultimamente, não todas, mas a grande maioria hoje está sendo uma vergonha para o evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que muitos não estão vindo para a igreja evangélica por causa do que está acontecendo lá dentro. Reteté, movimentos estranhos, a pedição de dinheiro, pastores cães gulosos que estão mais preocupados com dinheiro do que com almas. É o mundo que entrou, não saiu mais. Igrejas sendo pintadas dentro de parede de cor preta. Efeitos de luzes. A hora que vai ter o louvor, apagam as luzes. Tem templos que até fumaça soltam. Tudo imitando o mundo, danceteria. Eu falo porque eu conheço danceteria. Eu fiz parte do mundo. Mas graças a Deus hoje eu não faço mais, porque a verdade me libertou. Glória a Deus. João 8,32. A verdade que eu conheci me libertou do mundo, das práticas mundanas e do pecado. Aleluia. E outra coisa que também hoje entrou em muitos templos evangélicos e não saiu mais é a sensualidade, principalmente da parte das mulheres. Mulheres que vão nos cultos com vestes sensuais, sainhas curtinhas, calças que acabam marcando a sua parte sexual íntima. É a sensualidade. Estão se vestindo de forma indecente, atrapalhando o culto, chamando a atenção dos olhares para os homens. Outra pergunta que não quer calar. Irmão Fabiano, você já rodopiou num culto evangélico? Eu, irmão Fabiano Pedroso, em 12 anos de conversão, nunca rodopiei nos cultos evangélicos e também nunca senti vontade de rodopiar e também nunca rodopiaria para não ser motivo de chacota e de escândalo. Motivo de chacota por aqueles que não conhecem a palavra de Deus, pelos incrédulos, e também motivo de escândalo, que muitas pessoas não entendem o que está acontecendo ali, ou porque o irmão está rodopiando, e que na verdade não tem necessidade nenhuma do crente rodopiar dentro dos cultos evangélicos. Eu entendo que muitas das vezes o irmão sente aquela vontade louca de pular, de sapatear, de gritar. Sim, creio que também é a ação do Espírito Santo. Também creio que se tiver alguns irmãozinhos que rodopiam, pode até ser também a ação do Espírito Santo na vida dela. Mas que nem tudo é o Espírito Santo. Muitas das vezes ela está rodopiando por causa da emoção. Então, mas na verdade, que nem eu falei, o que Paulo disse, o culto ele tem que ser com ordem e decência, e ficar gritando, uivando, colocando o pé sobre o púlpito. Sim, eu vi um vídeo que o pregador ele chegou a colocar o pé em cima do púlpito, olha só. Então assim, é cada absurdo que está acontecendo dentro dos templos evangélicos hoje, que é só Deus na causa. Que essas pessoas se arrependam do que eles fizeram ou continuam fazendo antes que seja tarde demais. O crente, o pregador, o pastor, ele tem que se comportar com decência e ordem quando ele entra no local para cultuar a Deus. Como eu falei, o Espírito Santo fez o que de mim? O que o Espírito Santo na minha vida trouxe na minha vida? Trouxe conversão, arrependimento, fé e obediência à palavra de Deus.